Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Lacerda, sou vogal da União de Freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gilde e queria-vos dar as boas-vindas a mais esta conferência do ciclo Foz Literária. Desta vez vamos falar sobre o Sr. Dr. Vasco Graça Moura, que nasceu aqui na freguesia da Foz de Douro em 1942. Foi poeta, ensaísta, romancista e tradutor, sujeito de variadíssimos prémios e distinções, desde 1984 e até ao ano da sua morte, bem como condecorações quer nacionais, quer estrangeiras. Temos aqui, assim, uma mesa de conferencistas que passaria a apresentar. A professora doutora Isabel Ponce Leão, a professora doutora Dália Dias, o doutor José Val Figueiredo e o doutor Manuel Costa Lobo. Boa tarde. Desculpe lá outra vez, mas o seu nome não é Maria Helena Figueiredo? A senhora não é filha do engenheiro Figueiredo que morava na Foz, na rua de Montebello? Sou. Como é que sabe isso? De onde é que me conhece? Eu não... Bem me queria parecer que a conhecia. Mas conhece-me de onde? Diga lá. Moramos perto de si. Não era na travessa que descia para a Cantareira. Era na travessa que vai dar atrás da igreja quem desce a Rua Alegre. Ai, que bons tempos que já não voltam mais. É como aquele fado do "Ó tempo volta para trás". O pior é que nada volta para trás quando a roda da vida desanda. E a minha vida dava um romance, menina. E o pior é que não há ninguém para o escrever. À cautela, pé ante pé, acho que chegou a altura de sairmos do consultório do Dr. Flórido, onde estavam estas duas mulheres em novembro. As suas vidas não deram o tal romance, mas deram-nos este conto de Vasco Graça Moura. Centrado no encontro destas duas pessoas da Foz, no consultório lisboeta, de onde tiveram de sair apressadas depois de saberem que o Dr. Flórido acabara de ser preso. Com ele, damos a passagem a louvar-nos na sua vida e na sua obra. Regressamos rapidamente à Foz, onde está para começar a evocação a Vasco Graça Moura. Vamos ver a casa onde ele nasceu. Mas antes disso, comecemos pelo programa que enunciámos, a Foz Literária, a evocação de Vasco Graça Moura. Foi a esse chamamento que aqui viemos. Comecemos por saudar vivamente a extrema generosidade de sua família, que nos disponibilizou prontamente tudo quanto uma evocação como esta naturalmente implica: espólio biobibliográfico, iconografia, informação pessoal preciosa. A presença do seu cunhado e grande amigo Manuel Costa Lobo nesta mesa honra-nos sobremaneira. Queria agradecer penhoradamente às professoras catedráticas doutora Isabel Ponce de Leão e à professora doutora Dália Dias, que também se prontificaram a trazer-nos o seu incomensurável saber e o seu testemunho preciosíssimo. Manifestar, mais uma vez, o nosso maior reconhecimento à União de Freguesias da Foz, Novo Gilde, Aldoar, nas pessoas do Sr. Dr. Nuno Ortigão e a doutora Maria Pinto Mesquita Lacerda, que abraçaram entusiástica e fortemente este projeto, este programa de geografia literária que tem a Foz como mote essencial. Ao engenheiro, meu querido amigo Francisco Mesquita Guimarães, a sua colaboração inestimável para a realização desta iniciativa, limitado como estou, do ponto de vista informático, ao uso da pena de pato,
foi com a sua decisiva ajuda, não teria sido possível apresentar o programa que vão ver. Isto para além das pontes que fez com a família de Vasco Graça Moura e que nos trouxeram preciosos elementos para a nossa apresentação. As restas do sol morrendo por sob os rincos de espuma nos mirantes da Foz Velha e no gararito das ruas, acompanhado por um silêncio amigável que escorregava ao longe dos muros dos jardins e das paredes das casas térreas, o poeta registra o emaranhado de ruelas estreitas e calçadas íngremes, onde o espaço da Foz Velha se ia desenvencilhando, para deslizar de Sobreiras até ao Passeio Alegre e se pôr a acompanhar o rio, numa viagem por onde andou, de palavra em palavra, de poema em poema, toda a sua vida, por nós agora celebrada. Comecemos por ir visitar a casa onde nasceu. Esta casa tinha uma porta ao meio, que era a porta principal de entrada do outro lado. Esta era a calçada onde corria de bicicleta e se estatelou lá em baixo. Onde se estatelou uma vez, estatelou-se lá em baixo. Depois de viver naquela casa, foi a segunda onde viveu na Foz, na rua de Montebello. Foi a segunda casa onde viveu. A terceira casa onde viveu na Foz, na Rua das Laranjeiras, que é esta aqui, portanto está reconhecida também. E, como se lembrarão, quem leu Por Detrás da Magnólia, uma das personagens, porque verdadeiramente é uma personagem, é uma casa, as casas em Vasco Graça Moura são personagens, e a casa de Gouvães, no Douro, no concelho de Sabrosa, que aparece, também temos aqui inventariado. E vamos começar pelas páginas do Porto, precisamente. Nesse tempo, vivia-se o Natal e a Páscoa à antiga portuguesa. Jogava-se ao Carnaval sem corsos nem artrizes brasileiras. A vida era pacata, convencional e mais articulada ao interior do país, onde as famílias tinham as tais quintas e quintarolas. E o jardim do Passeio Alegre, a principal referência para os ócios das crianças. Sobre este e o castelo, já mais de uma vez escrevi que a minha geração se habituou a ver no vulto familiar do castelo de São João Batista da Foz, que tem afinal a idade exata dos Lusíadas, uma espécie de remate íntimo do extremo poente do Passeio Alegre. Era uma zona mais forte de sombra a recortar-se entre os esplendores da luz na crespa agitação da barra e aquele habitat natural para crianças em alegre correria pelas áleas de saibro e para namorados no recanto arborizado de alguns bancos de jardim. A vida ia decorrendo aqui entre a lembrança mais tarde inevitável de algumas páginas de Camilo e o esgar expressionista dos pescadores de Raul Brandão. Mas desde os tempos do Liceu, que a vista da volumetria desses escuros panos de muralha, delimitados por arestas luminosas, ali placidamente implantados à entrada da barra, entre percursos de carro elétrico, ronceiro, e as águas quase sempre intranquilas do encontro do Douro com o mar, me soa sempre a dois versos muito conhecidos de António Nobre. Fortalezas de Lipe, ó fosso do castelo, amortalhado em paraxilo e trepadeiras. Este espaço, que não destoa assim das proporções modestas da Foz Velha, e vai recordando, na sua discreta monumentalidade ajardinada, a essencial função defensiva que lhe coube noutros tempos, tornou-se um vulto emblemático desta zona da cidade. Também o Castelo do Queijo, no extremo norte da chamada Foz Nova, tinha o seu quê de emblemático a rematar a poente, a extensíssima Avenida da Boa Vista. Numa plataforma sobranceira ao castelo, corria um outro renque de casas em que se destacava o Hotel da Boa Vista, hoje desfigurado pelos andares jamais que lhe meteram, sob a primitiva volumetria para o tornarem rentável. Muito mais tarde, fiquei surpreendido por encontrar em livros de Camilo Castelo Branco referências quer ao Hotel da Boa Vista, quer a um outro estabelecimento, numa pequena rua discreta e perpendicular ao Passeio Alegre, a pensão Mary Castro. Deste Hotel da Boa Vista
Por exemplo, no Bom Jesus do Monte aparece uma dona Aldonça a esgueirar-se para o hotel, onde depois viria a comer uns grandes bifes de cebolada. Era perto do Hotel da Boa Vista que se encontrava o Cinefós, onde vi algumas fitas de cowboys muito apaixonados e furiosamente norte-americanos contra índios e traficantes. Mas voltemos ao Passeio Alegre, onde todos brincávamos, correndo, jogando à bola e pedalando furiosamente as nossas bicicletas, quando o polícia de giro não se encontrava por perto. Algumas crianças de famílias mais ricas passavam lá tardes inteiras acompanhadas por mademoiselles. Tenho uma vaga ideia que, mais ricos ou mais pobres, todos usávamos boina. O Passeio Alegre era também lugar obrigatório para os namorados, mais prudentes e contidos, uns passeando-se à vista de toda a gente, ou sentados nos bancos do jardim, a uma distância compatível com os bons costumes da época, mais ousados outros, procurando remansos arborizados e fora das vistas para as suas expansões sentimentais. No topo nascente daquele espaço tinham sido instalados, e onde ainda hoje lá se encontram, 2 obeliscos barrocos provenientes da Quinta da Perlada. Se repararem todos, cada um tem as armas dos Noronhas e a outra tem as armas, o obelisco tem as armas dos Menezes. Noronhas e Menezes, como sabem, é a família detentora da Quinta da Perlada. No topo poente havia e ainda há o tal chalé suíço, onde se vendiam guloseimas e onde estava instalado um pequeno bilhar. O chalé suíço, como estarão lembrados, foi um lugar importantíssimo na vida literária e social da Foz. O Camilo refere-se largamente, não havia nenhum escritor, nós aqui falámos quando foi da apresentação do programa da Foz Literária, precisamente todo o circuito, o roteiro pela Foz, principia pelo chalé suíço. No lado sul do Passeio Alegre, que querem agora desfigurar com 2 molhos monstruosos, avultava a meia laranja, onde os pescadores passavam horas esquecidas de cana apontada para o rio. Mesmo em frente do outro lado do rio, o cabedelo com a sua língua amarela de areia. Quem fosse em direção ao mar, para a direita do castelo, entrava na Rua da Senhora da Luz. Esta era a Rua das Lojas, naquela altura. Artigos de papelaria e tecidos, drogaria, modas, 2 farmácias, 2 confeitarias. Por detrás dessa rua, antes de Carreiros, já então como hoje a Avenida do Brasil, abria-se uma série de pequenas praias. Íamos, como quase toda a gente, para a Praia dos Ingleses. A Praia do Molho ficava já na Foz Nova, e não foi desta que estive a falar, mas da Foz Velha. Uma vez fizemos a volta pela Avenida das Palmeiras, o Passeio Alegre, a vista das árvores e das casas, as chapadas de um sol agressivo nos mirantes, as barcaças na cantareira, o voo pairado das gavotas. Depois subimos por Lordeu e seguimos para Poente do Campo Alegre. Passámos por uma zona arborizada de novo que nos ficava à esquerda, até eu parar o carro mais adiante. Estávamos no alto da pasteleira, no que restava do pinhal, num resto de pinhal, de onde havia uma vista rasgada sobre o rio e a Foz Velha e o mar. Camilo Castelo Branco, no esqueleto, fala do pinhal do pasteleiro, que só podia ser o mesmo. A uns 200 metros começavam a desenvolver-se, para além dos pequenos retângulos das hortas ralas de couves e cebolo, alguns renques de árvores na zona da Quinta do Monte, que se iam progressivamente misturando com uma massa de casario e telhados muito escuros, castanho ferrugem, em compactas pinceladas verticais, num encaixar de volumes irregulares que iam descendo e afunilando até à beira-rio. 1 ou 2 palmeiras solitárias, vários tufos de japoneiras, uma nesga do larguinho do Fontanário ao princípio da Rua da Cerca, entrevisto entre as céssias de outras casas baixas e algumas árvores enfesadas, a cobertura do antigo lavadouro ao pé da escola primária, uma rua nova a passar-lhe rente, algumas fachadas do azulejo verde escuro. Mais além, para a esquerda, recortando-se acima da renda negra de uns limoeiros próximos de nós e muito afastada deles, a torre da igreja de São João da Foz, e o espaço adivinhado do adro, e em plano ainda mais recuado, avistavam-se lá para baixo a crista do maciço das árvores do Passeio Alegre, as pontas dos obeliscos do lado da cantareira, depois a Avenida das Palmeiras a bordejar a Foz do Rio.
àquela hora da tarde, com pouco movimento de automóveis lá embaixo, a sensação era muito estranha. Eu não sabia se estava realmente a ver a Foz Velha, que estava ali na minha frente, ou se estava a misturá-la com memórias da Foz Velha, da minha infância. Com uma simultaneidade dos caminhos percorridos para chegar ao colégio, das casas em que tínhamos morado, ou que tinham sido de famílias amigas, ou que tinham vivido namoradas, das claridades regressando agora dos nomes das ruas. Rua das Motas, Rua do Alto da Vila, Rua do Paraíso, Rua de Montebello, Rua das Laranjeiras, Calçada da Beneditina. Para a direita, numa série de volumes que iam ficando indistintos e tapavam a vista do mar, ficavam os casarios mais altos. Talvez onde ainda havia agora um prédio de andares com uma fachada de azulejos modernos, eu visse ainda o que lá tinha estado antes e agora já não estava. Ou se calhar nunca lá tinha estado. Mas eu vi-o assim, reconstruía-o segundo uma topografia secreta de sonoridades, espessuras, roupas, gestos, formas, movimentos, vozes e sombras familiares. Talvez tudo fosse uma impressão intercortada do tempo perdido. Talvez uma espécie de música vinda sumidamente lá muito de trás, como de areais longínquos que se esvaíam, de imagens que a retina tinha fixado e se encaixavam agora com toda a normalidade e nitidez em lugares que estavam modificados pela erosão dos anos e pela ação dos homens, entre volumes que já não eram os mesmos, nem nunca mais seriam, e eu não sabia agora qual era, afinal, a realidade. E depois destas perplexidades e divagações, de tentar descortinar as distâncias, as diferenças, as tonalidades, as asperezas daquelas imagens, a realidade não era apenas o que eu via ou julgava ver. Oscilava entre uma cristalização e uma epifania. Era também, essencialmente, como que a própria transformação do tempo e da memória naquilo que eu tinha acabado de escrever neste ponto da história. Era precisamente aquilo que eu tinha agora acabado de dizer. Nisso se engendravam a sua consistência, a sua fidelidade e talvez a sua questionável utilidade. Assim refiz, uma vez, uma Foz do Douro. Foi no verão, entre agosto e setembro, quando a luz de um mês desaguava violentamente na entrada do outro, entre as 5 horas da tarde e as horas depois a que estes textos se foi elaborando. A despeito das minhas vidas regulares ao Porto, não consegui acompanhar toda a evolução da cidade que se me vai tornando num conjunto de citações próprias e alheias. Uma delas já usei mais do que uma vez e tem a ver com o Rio. E é aquele passo do padre Agostinho Rebelo da Costa quanto à melancolia que alguns diziam ser provocada pelas águas do Douro. Assim me recapitulo tudo aquilo que eu escrevo. Nos casos são poemas, noutros casos ainda são passos de ficções que escrevi e que procuram captar personagens, atmosferas e paisagens. Aqui uma rua com casas forradas de azulejos lisos, ali os tiques de uma figura que eu conheci, ou de quem sabe, ou de quem soube, além de uma paisagem, como a da Foz e do Cabedelo. Do outro lado, avistados de sobreiras, com as casas a descerem escuramente no primeiro plano, até à cantareira, ao passeio alegre e ao rio, e a língua da areia a faiscar ao sol do outro lado, enquanto a barra se agita incessantemente. Como hão de exprimir os sentimentos? O caderno das casas das nuvens. Como se hão de exprimir os sentimentos? Esta espessura, esta força que se avoluma, que andamento grave e também imponderável, que melancolia acaso pensativa, que intensidades, inflexões e pausas onde ter. No areal das palavras, contestando lá onde o mar depõe a breve espuma, e os seios esbranquiçados das metáforas, lá onde aluviões e arrastamentos dos rios das colheitas, e tudo irrompe desassossegadamente, a quebrar as paredes de cristal do outono. A não ser que esta seja também uma doce disciplina imposta às forças da natura. Uma coisa mental e sensível, a formar-se em mim desde a medula, um instinto da felicidade,
um estado de alma irreversível, pleno. Um estado de alma e de felicidade irreversível e pleno. Hoje não é um Vasco Graça Moura, um estado de alma irreversível que nos trouxe até aqui e nos continuará a gostar e a querer ler ainda mais a sua obra. Muito obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre com prazer que se reflete sobre a obra de Vasco Graça Moura. Eu aqui com a minha colega dividimos mais ou menos o trabalho de casa por forma a não nos repetirmos, vamos lá ver se o conseguirmos fazer, e compete-me passar pelas facetas do poeta e do tradutor, naturalmente, de forma superficial, porque o tempo é curto. E na poesia, começo pela poesia, na poesia do Vasco Graça Moura, há veios que são constantes, desde que ele lançou a primeira obra intitulada Modos Mudando. É uma pulsão narrativa com grande fogo, a utilização magistral de uma linguagem ora serenamente coloquial, ora mais elaborada e em articulação com inúmeras referências culturais, um irreprimível diálogo com outros meios de expressão estética, como a música ou as artes plásticas, como ficou demonstrado numa homenagem relativamente recente que foi feita na Fundação António Almeida, em que falaram e bem Rui Vieira Neri e Bernardo Pinto de Almeida, e ainda uma insistente preocupação em retomar os principais temas clássicos, embora sempre atualizados à luz do presente, que é o nosso, com particular relevo para uma constante reflexão sobre o tempo e a fugacidade dos dias que se escoam na circunstancialidade do cotidiano. E estes 4 tópicos em que eu pego estão todos envolvidos numa ironia e numa melancolia própria de quem faz da escrita, digamos assim, uma oficina. E tudo entre, e aqui cito, uso palavras do Vasco, tudo entre a sensualidade saudável e a melancolia maneirista, porque, de facto, a poesia de Vasco Graça Moura joga-se desde a primeira obra entre a dissonância e a harmonia, entre o camoniano desconcerto do mundo e o orquestrado concerto dos seus elementos. Basta olharmos para o título Concerto Campestre de 1993. Portanto, isto também para dizer que há na obra de Vasco um pendor humanista, o espírito do studia humanitas, desculpem, mas eu estou muito cansada, de maneira que de vez em quando gaguejo. E é este espírito humanista que acaba por sustentar a sua criatividade. Aliás, é ele próprio que diz que a vida só existe através das palavras e usa a mesma expressão. Eu cá transformo tudo em literatura. É uma máxima que ele acabou por desenvolver posteriormente numa obra, Poesia e Autobiografia, de 1997, em que ele afirma, cito, escrevo poemas quando uma certa disponibilidade, uma certa informação e uma certa tensão agudizam a minha percepção do mundo e me permitem operar, por via da palavra poética, uma manipulação dele. Portanto, a manipulação do mundo, o transformar tudo em literatura. E como eu referi há bocado, O Modo Mudando, que foi a sua obra de estreia, uma edição de autor, que foi publicada em 1963, denunciou logo o que seria toda a sua obra e essa denúncia manifestou que os traços foram sempre coerentes, porque havia na produção poética de Vasco Graça Moura uma tendência para contrariar, digamos assim, a praxis epocal através de uma forma de enunciação que só aparentemente estabelecia clivagens com o passado. Eu digo só aparentemente porque, de facto, essas clivagens não existiam, antes se estabelecia um contínuo na sua produção, através da tradição e através da cultura. Vasco Graça Moura é, como nós sabemos, um poeta culto. Depois, também uma desenvoltura descomplexada pelo sentido lúdico e ao mesmo tempo provocatória pelas estreitas ligações a uma cultura literária, porque, como eu acabei de dizer, a cultura é para o Vasco
uma prática sempre e ainda habitável. Há também, sistematicamente, ao longo da obra, regressos à discursividade. Há uma espécie de narratividade que invade o lirismo e que por vezes aparecem muito coladas à memória proustiana, embora nunca haja recusas a envios intertextuais, e sobre as práticas intertextuais eu já falarei a seguir. Aliás, a ideia que nós temos da leitura da obra do Vasco é que as descrições do mundo pertencem ao discurso poético e não a outro discurso. Na sua obra eu destaco 4 preocupações sistemáticas. São preocupações de natureza metapoética, as práticas intertextuais, que são abundantes, a ironia e o autobiografismo. São estes quatro vetores em que eu vou incidir muito rapidamente. Portanto, há de facto uma preocupação na sua poesia de refletir, que o texto reflita sobre si próprio e que se volte para dentro, digamos assim, para o âmago do género em que está inserido, com tendência a alcançar até uma certa autorreflexividade. Desdogmatizar, criticar, desconstruir, parodiar os limites sociais e estéticos são características de muitos dos textos de Vasco Graça Moura. Eu não vou dar exemplos porque vamos ouvir posteriormente, porque poderia aqui, por exemplo, citar o poema, ou podia, por exemplo, aludir a poemas contra a perfeição do impuro, como Para a Poesia, ou Água Guardada, O Gesto e o Corpo, Nova Meditação sobre a Palavra, etc, etc. Onde se nota em todos estes poemas, nota-se de facto uma tentativa de submissão e até de servilismo da palavra, ritmada em assonâncias e paronomásias. E, portanto, é justamente a reflexão sobre a arte poética que cria relações de afinidades interpretativas entre o texto e o comentário que nele habita. De facto, em Vasco Graça Moura, as preocupações metapoéticas vão se manifestar num contexto pós-estruturalista, muito mais ligados ao contexto de pós-modernismo, de que são, efetivamente, paradigma. E é pertinente a noção de uma reciclagem de pensamento que sabe que terá sempre que conviver com o fantasma da perturbação de ser inexecuível e altear-se a uma singularidade imaculada, mas que não ignora que é ao poema que cabe a missão de convocar o mundo. Relativamente ao segundo tópico que eu falei, às práticas intertextuais, elas estabelecem-se com arquitextos filosóficos, literários, musicais, pictóricos, de cultura ocidental, e por vezes nota-se mesmo uma natural apetência para a ecfrase. É por isso que é por demais evidente a ponte ou o diálogo intertextual que o Vasco Graça Moura mantém com a época medieval, faz uma ponte com a época medieval, mas que depois vem progredindo, porque observamos uma poética neobarroca e neomaneirista também, e muito longe da angústia da influência de que fala Bloom, ele vai prolongar, vai inventar, vai romper, vai purgar os cânones do passado distante e do passado recente, de forma explícita e implícita, sem preconceitos rigorosamente nenhuns, quer a nível semântico, quer a nível literário. Formal, desculpem, um bocadinho na senda do mosaico de Cristeva. Pois nomes que nós encontramos na poesia do Vasco, obviamente o primeiro, Camões, de que iremos falar a seguir, mas também Bocage, mas também Shakespeare, Hélio, esqueci-me do Nicolau Tolentino, que roça, sempre que a poesia do Vasco roça o neomaneirismo, é o Nicolau Tolentino de Almeida que ali está. A presença de Cesário Verde é por demais evidente, maiormente no que diz respeito ao apelo visualista,
E não posso esquecer David Mourão Ferreira, que é um poeta que está sempre escondido, penso eu, na poética do Vasco e, aliás, a presença do David é denunciada até no próprio título e numa poesia de corpo, por vezes enxuta e quase minimalista, como, por exemplo, 2 poemas de amor experimental. Quer dizer que as práticas intertextuais em Vasco Graça Moura fazem-me pensar numa discursividade associada a um gosto narratológico que invade a poesia lírica, uma espécie de errância que presentificou o poeta, culto, apegado a mecanismos do campo literário que remetem para um palimpsesto. Outro tópico, que é o terceiro interessante na poesia do Vasco, é uma ironia surrealizante, um bocado na senda de Kierkegaard, enquanto diálogo e enquanto contradição. Quer dizer que há um jogo entre a autenticidade e a inautenticidade, o afastamento e a presença, a verdade e a inverdade, o amor e o desamor, que denunciam, digamos assim, um sentido de contradição e que, por isso, se vão aproximando a largos passos da ironia, como forma de pôr em causa determinadas certezas, de instabilizar certos dados adquiridos, de proporcionar aproximações entre realidades, eventualmente, não pensáveis como aproximáveis. Tem uma maneira de deslocar as coisas do lugar que ocupam para procurar novos enquadramentos. E um poema que eu acho notável, mas também não vou ler, vou passar à frente, é o Cronóptica, dedicado a Manuel Ferreira, cuja leitura eu aconselho vivamente, até pelo jogo de palavras que o Vasco faz neste poema e pelo culto da tal ironia surrealizante a que me referi. Isto não quer dizer que não haja também uma frieza intelectual e que as modulações irónicas não acabem muitas vezes por se acentuar na simulação e apenas na simulação de um automatismo psíquico que parte de uma clara atenção ao real, subvertendo-se pela violência, a crueza e o erotismo em demanda da imagem advogada por Breton. Portanto, um misto de metamorfose e de hibridação, ou seja, fragmentação de pedaços do real. E a tudo isto, a toda esta ironia, se vai juntar um forte sentido de humor, misto de insólito, de absurdo, de lúcido, também um simbolismo, uma inconveniência, por vezes até uma irreverência, que acabam por estar na gênese de uma maneira de ser, de um certo voluntarismo explosivo, mas neste voluntarismo perpassa uma certa melancolia. Aliás, é o próprio autor que a certa altura, em cito, diz: forma sombria de ver o mundo, muitas vezes agonizado, que moralmente reclama uma expressão artística. Refiro-me agora ao quarto tópico que enunciei e que me parece que foi depurado ao longo de toda a sua obra, que é, de facto, a dimensão autobiográfica. E o autobiografismo vai se presentificar até, não só, mas também como forma de reação ao estruturalismo, e aparece através de uma subtil teatralidade, através da retórica do eu e obviamente também da já mencionada dimensão irónica. Contudo, o Vasco diz que o autor não tem que fazer striptease, é ele próprio que diz. Portanto, a verdade acaba por ser comedida, mesmo quando se reclama de uma verdade autobiográfica, não tem que ser, a verdade não tem que ser total. Essa dimensão biográfica tem a ver com o núcleo originário de que o texto acabou por nascer, mas não necessita de deixar nele todos os vestígios do seu autor. Portanto, eu podia citar aqui para o poema de amor, o espelho, ou retrospectiva, que são imitação, digamos assim, de experiências que se configuram pessoais no cotidiano e que fazem preterir o termo autobiografismo em detrimento de autoconfessionalismo, que eu gosto mais para a obra de Vasco Graça Moura. Portanto, há aqui um lirismo que se deixa interceptar por um tom ficcional, que com muita desenvoltura, o autor impõe
competências biográficas, e depois gera aqui a fusão e a confusão entre o autor empírico e o protagonista real, o que de facto dá outra dimensão à obra. Quer dizer que na obra na poética do Vasco se vão esbater as fronteiras entre a ficção narrativa e a ficcionalidade lírica, contra o que seria a angústia e o furor. E esse efeito de recuo é frequente nos textos culturalistas, em que o poema, enquanto objeto cultural, se alimenta de outros objetos culturais. Estes quatro vetores que eu acabei de enunciar, como disse, estão presentes ao longo de toda a poética de Vasco Graça Moura, e, portanto, desde o modo mudando até ao século XXI. Agora, de facto, aqui, para Vasco Graça Moura, o poema é a chave da poética, o poeta esconde-se e sublima-se na alegoria, e depois há o instante da comunhão com quem lê, que é o momento da revelação. Agora, é redutor, de facto, confinar o Vasco à poesia. Particularmente admiro muito como poeta, mas admiro muito especialmente como tradutor. Naturalmente que o Vasco foi um depurado, culto, fundamentado, produtor de um discurso ensaístico, mas interessa-me fundamentalmente as traduções que ele fez, porque não temos em Portugal ninguém que tenha o dom de tradução como teve Vasco Graça Moura. Por exemplo, nos testamentos de François Villon, nos sonetos de Shakespeare, Rimas e Triunfos de Petrarca, a Divina Comédia também de Petrarca, que lhe valeu a Divina Comédia e a Vita Nuova de Dante, que lhe valeram o Prémio Nacional de Tradução, atribuído em 2007 pelo Ministério da Cultura italiano, aliás. Era profundo conhecedor de várias línguas, como nós sabemos, não as vou enumerar, e também divulgou entre nós uma notável panóplia de escritores, como o Ilka, o Ronsard, o Benjamin, e os franceses, o Corneille, Racine, Molière, etc. E no âmbito da tradução, eu penso que o mínimo que se pode dizer de Vasco Graça Moura é que ele tinha a certeza, ele sabia que traduzir não era verter um texto para outro idioma, não, quer dizer, através do habitual ar de loba, porque o Vasco, para além de ser um poeta culto e inteligentíssimo, era também extremamente trabalhador, assim o diz a sua obra. Foi uma pessoa que estudou e avaliou as realidades culturais em que se inseria os textos que traduzia, e conseguia, não traindo o primeiro, fazer um outro texto marcadamente pessoal. Lembro-me que a última vez que a Associação Portuguesa de Tradutores atribuiu o prémio de tradução, ele foi muito justamente entregue, eu fazia parte do júri, precisamente com o Vasco e com a professora Anabela Rita, e entregámos o prémio ao Dr. Albano Martins. Foi muito justamente entregue, mas ficámos, tanto a professora Anabela Rita como eu, ficámos amarguradas por o Vasco estar no júri, porque se o Vasco não estivesse no júri, de certeza que o prémio seria para ele, mas já não havia nada a fazer. Nós devemos-lhe muito. Este ethos renascentista da sua obra não é só evidente nos mestres que convoca, mas na inteira disponibilidade para o homem, no que tem de estranho e elevado, como no que tem de mundano e patético, na abertura à novidade do mundo e no desencanto com o seu desconcerto. São estas oposições que sustentam, de facto, a poesia do Vasco. Quer dizer, naturalmente que ela é sustentada por toda a cultura e por todo o trabalho, mas depois o jogo de oposições que ele faz, onde de facto a ironia é altamente marcada, projetaram-no de uma maneira fantástica. O Vasco deixou-nos, mas deixou muito. Eu acho que não ficámos órfãos, porque ele conseguiu de facto perpetuar-se em tudo aquilo que nos deixou e que nos continua felizmente a dar muito trabalho. Não me deixam falar mais, muito obrigada. Devo, em primeiro lugar, dizer que
a responsabilidade sobre o facto da professora Isabel Ponciano não poder falar mais, não é minha. Sou seguinte. Enfim, no fundo, queria agradecer, obviamente, o convite que me foi feito para ter aqui esta pequena intervenção, agradecer a toda a instituição, concretamente representada aqui na União de Freguesias, e queria em particular deixar aqui o meu agradecimento pela confiança que, evidentemente, os familiares que estão envolvidos também nesta sessão depositaram no que possa vir aqui a ser dito. Queria dizer-vos também que tudo o que eu puder ir dizendo é evidentemente algo que fica muito aquém do poeta, do prosador, do homem de letras, enfim, do tradutor, de todas as facetas gigantescas de Vasco Graça Moura, e, portanto, de algum modo é sem falsas modéstias, mas efetivamente com humildade, que eu vou falar de um dos meus poetas preferidos e de um dos meus escritores favoritos. Vasco Graça Moura disse numa das suas últimas entrevistas, na altura debatia-se o celebérrimo desacordo ortográfico que tem vindo a espetar algumas facadas eventualmente mortais ou quase mortais na língua portuguesa. Vasco Graça Moura dizia que nós temos tendência a emudecer as palavras. E a este propósito ele referia-se a uma tendência fonética. Ele dizia que as palavras da língua portuguesa, pronunciadas com a articulação e a prosódia típicas da língua portuguesa europeia, nós temos uma tendência para fazer morrer as vogais finais e algumas vogais no meio das palavras. Elas ficam surdas ou mudas. Daí que seja mais fácil normalmente para um estrangeiro entender o português do Brasil, porque abre mais as palavras. Essa tendência temos nós e tem algum português africano, e essa ideia de que nós temos tendência para emudecer as palavras, essa ideia contrapunha Vasco Graça Moura a necessidade de mantermos os acentos, de mantermos as consoantes que estavam lá para abrir as vogais anteriores, na senda do que muitos linguistas também defendem, mas eu não vou discutir o acordo ortográfico, é só para vos dizer que, no fundo, esta tendência para emudecer as palavras é algo que pode ser entendido de modo literal quando falamos concretamente de fonética. As palavras têm uma música, as palavras têm um som, a língua portuguesa tem um som, e o português de Portugal, embora com variantes de norte, sul e nas ilhas, o português de Portugal tem, de facto, uma alma própria que Vasco Graça Moura soube tocar de modo absoluto. E essa consciência de que as palavras podem emudecer, até ao silêncio, é algo que persegue, eu diria, todos os poetas, e conscientemente e explicitamente alguns poetas, que sabem, como Camões sabia, que há um ponto em que o dizer das coisas pode chegar ao silêncio. A última expressão da sublimidade da poesia será uma espécie de lira dourada que fica a ressoar e já nem se ouve, mas está lá. Isto é um platonismo, é um pensamento muito especial que une muitos poetas, une uma grande linhagem de escritores, une gente que Agostina Bessa Luís gostava de referir, gosta de referir como gente que se reconhece, gente que sabe, que entende certas coisas. E este reconhecer é ter uma corda sensível, bem esticada, e exprimi-la de um modo verbal. Isto é algo que a crítica, ou até às vezes a nossa vontade de explicar as coisas, concretamente nossa professores, que é o que eu sou, nós temos esta dificuldade, nós queremos explicar, mas por outro lado há um momento em que apetece dizer, não, eu não explico mais porque o poema tem que falar sozinho. E Vasco Graça Moura tem uma música própria que efetivamente permite e obriga a que em alguns momentos eu tenha dificuldade, confesso, tenha dificuldade em dizer mais, porque acho que o poema é que diz. O meu tema é justamente, enfim, de acordo com esta divisão que nós combinamos, eu vou focar mais o aspecto da relação de Vasco Graça Moura com Camões. Claro que isto é Vasco Graça Moura todo, porque do meu ponto de vista a presença permanente, chamemos-lhe angústia ou ansiedade mais, da influência
A presença de Camões em tudo que Vasco Graça Moura produziu é constante. Há como que uma linhagem, uma ligação, que faz, por exemplo, com que um dos últimos textos, o último texto publicado por Vasco Graça Moura é precisamente sobre os retratos de Camões. É um texto que decorre de um trabalho de uma vida sobre uma série, nomeadamente, de retratos e questões ligadas também à pintura, que Vasco Graça Moura estudou muito bem. Mas há um texto muito importante, que é um textinho, uma adaptação, vamos dizer, uma recriação, vamos dizer, uma tradução, uma reinvenção dos Lusíadas. Vasco Graça Moura faz uma coisa de um atrevimento enorme e eu vou só ler um bocadinho para que se perceba. A propósito dos Lusíadas reescritos por Vasco Graça Moura desta maneira. Para o fazer, Camões usou a oitava, que é feita de 8 versos a rimar. Até ao 6º, as rimas alternava. Nos 2 finais, a rima vai a par. Com oitavas assim, organizava esta história que tinha de contar, em cantos que são 10, e a nós, ao lê-los, espanta como pôde ele escrevê-los. Parece hoje uma banda desenhada, e afinal a gente não estranha que o super-homem voe e nos agrada, o Senhor dos Anéis, o Homem-Aranha, e tantos divertindo a criançada, com repentina e mágica façanha, usando seus poderes sensacionais, Batman, Harry Potter, muitos mais. Isto é Vasco Graça Moura a reescrever os Lusíadas. Escândalo, mas é assim mesmo. Ou seja, Vasco Graça Moura pegou no tema dos Lusíadas, pegou nos Lusíadas, fez deles um texto com sensivelmente 1/3 do tamanho que tem o texto original de Camões, a cerca de 300 estrofes, o texto de Camões terá cerca de 3 vezes isso, mais um bocadinho, exatamente no mesmo modelo. O mesmo modelo de estrofe, as mesmas rimas, a mesma lógica, as mesmas pausas, o mesmo tipo de verso, a mesma dificuldade. E fez uma coisa, fez o mesmo que Camões fez a Homero, ou seja, introduziu uma realidade presente com uma estética passada. Camões fez o mesmo ao escrever os Lusíadas. Homero não tinha Adamastores, Camões foi buscá-lo. Camões não tinha Harry Potter, Vasco Graça Moura foi buscar. Há aqui, portanto, um atrevimento no modo de pensar, no modo de exprimir e de regressar a Camões. Este texto, afinal, dizia-me o meu querido professor Oscar Lopes, com quem, cuja a admiração que tenho por este homem partilhava claramente com Vasco Graça Moura, o meu querido professor Oscar Lopes dizia que quando nós conseguíamos explicar a uma criança qualquer coisa, era exatamente nesse momento que nós a dominávamos e era assim que se devia ser ensinado. Quando alguma coisa se torna fácil, se torna normal, e é neste momento que nós a compreendemos. Vasco Graça Moura fez do texto de Camões um texto maravilhoso para crianças e adolescentes e para adultos. Fez outra vez o que já tinha feito João de Barros, mas de um outro modo. E falo deste tema para dizer que, de facto, Vasco Graça Moura fecha a sua obra com Camões. Não abriu com Camões exatamente, mas esteve sempre, Camões esteve sempre ali. Há um momento importantíssimo do seu ensaísmo, aliás, um momento premiado, que é o momento em que ele publica, um livro magnífico, chamado Camões e a Divina Proporção, que é um estudo absolutamente de referência para quem queira conhecer os Lusíadas e perceber que os Lusíadas têm a Divina Proporção, tal como o Partenon, tal como as pirâmides do Egito, tal como o Homem de Vitrúvio, aquele que o Da Vinci desenhou. Os Lusíadas têm exatamente a mesma proporção. E isto é um trabalho hercúleo, na cena também do que fez Jorge de Sena, de contagem, de reorganização, de estudo do texto. É efetivamente, como dizia a doutora Isabel Ponce também muito bem, é um trabalho imenso e é uma genialidade imensa a produzir o seu destino. Vasco Graça Moura tem nesta ligação, nesta presença, não é bem uma ligação, isto Camões está como que sempre, mesmo quando não é dito que está. E está porque Vasco Graça Moura trabalha a língua portuguesa com o mesmo labor e com a mesma consciência com que Camões o faz. Camões, a certa altura dos Lusíadas, diz, é conhecido, não é? Logo na estrofe 5 do canto primeiro, portanto, no momento em que está a fazer a invocação às Tágides para o ajudarem a escrever um poema tão difícil
Camões diz assim: dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agresta vena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Camões pede uma fúria para cantar os feitos dos portugueses. Camões pede uma tuba e pede, afastem-me agora as flautas, eu preciso de um som mais forte, eu preciso de um som violento, um som que faça troar esta alma. Vasco Graça Moura escreve assim: uma vez perguntei como meter o mundo num poema. Nem aprendi, nem soube, se alguém tinha resposta em muitos anos. Hoje entendo melhor as minhas dúvidas. Só no tempo de Homero é que o mundo cabia em alguns versos. Depois deixou de haver a mesma coincidência fulgurante que fazia o real entrar pelas palavras dentro, numa cadência inaugural do som e do sentido, a martelar a chapa dúctil da memória na bigorna sonora de ásperos timbres. Então, isto soa a metal, soa a industrial, no caso de Fernando Pessoa, soava enfim, a militar, a algo que acompanharia uma batalha no tempo de Camões. Este modo, digo eu, enfim, esta presença da língua líquida, esta presença da sonoridade própria do português, da língua portuguesa, naquilo que ela tem de absolutamente gigantesco, na capacidade de produzir nuances e tonalidades que, efetivamente, muitas outras línguas não têm. Eu não tenho a pretensão de conhecer muitas, mas sabemos, não é, das que eu conheço e outras que, enfim, estudos de todo o trabalho, até de tradução, nós sabemos que a língua portuguesa consegue dizer, imaginemos um espectro do arco-íris, a língua portuguesa consegue dizer quase todas as cores. E há línguas que dizem metade das cores, muito menos, não tem como. A língua portuguesa tem uma ductilidade e uma capacidade de expressão enorme para falar de abstratos, de concretos, de sentimentos, de meias coisas, de meios tons, de coisas que só nós sabemos como é que soam, e o exemplo maior será sempre essa espécie de melancolia a que chamamos saudade. Então, este tipo de trabalho, eu acho que está sempre presente, e parece-me que Vasco Graça Moura, camonista, é Vasco Graça Moura sempre, não é só quando ele escreve sobre Camões, ou quando utiliza um verso de Camões. Dizia Vasco Graça Moura que quando traduziu Petrarca, por exemplo, Dante, aliás, e Petrarca também, estava sempre com os versos de Camões a boiar na cabeça. Era sempre Camões que ele ouvia. E isto era um modo também de estar presente. Bom, esta ansiedade da influência, ansiedade, angústia, chamam alguns, eu não gosto muito da expressão angústia, mas é uma tradução do inglês, faz com que, por um lado, nós tenhamos aquela figura gigante e, por outro lado, tenhamos que ser diferentes dessa figura gigante, senão também não existimos, não é? A relação de Vasco Graça Moura com Fernando Pessoa vem também nessa linha, que é bastante curiosa. Vasco Graça Moura não gostava, especialmente de Fernando Pessoa. Vasco Graça Moura, aliás, não gostava mesmo nada de Bernardo Soares, portanto, o heterónimo filosófico de Fernando Pessoa. Ele achava que aquilo era uma espécie de embuste. Já se sabia o que ele ia dizer, que reduzia tudo a nada, ao absurdo, uma coisa e outra coisa eram a mesma coisa. O Vasco Graça Moura não gostava mesmo de Bernardo Soares, de Pessoa dizia que não era da sua predileção, embora, curiosamente, Pessoa fez o mesmo com Camões. Pessoa dizia que não gostava de Camões, que Camões também, de resto, só tinha um texto mais ou menos, que era o texto dos Lusíadas, e o resto era tudo copiado dos italianos e não tinha originalidade nenhuma. Portanto, Pessoa fez o mesmo a Luís Vaz de Camões. Ou seja, fez o mesmo neste sentido, descolou, demarcou-se, criou uma voz própria que, de algum modo paródico, irónico, e até temos que perceber esta questão geracional, precisou de se demarcar e, de algum modo, até de épater le bourgeois. Mas a verdade é que Vasco Graça Moura, trabalhando sempre com este modelo e com este modo de sentir, este modo verbal de estar no mundo, como ele dizia, andou sempre em conflito com a própria escrita. E esse também é um elemento muito interessante para mim, e penso que para quem ler a obra de um modo mais global, nós sentimos na prosa de Vasco Graça Moura, que eu trabalhei um pouco e de que gosto muito, estarei não tão acompanhada quanto isso neste meu gosto,
porque é também do senso comum dizer-se que Vasco Graça Moura, gigantesco tradutor, enorme poeta, prosador, mais ou menos, de ficção narrativa. Eu gosto muito de Vasco Graça Moura nos romances, nos seus textos narrativos, gosto muito, e o facto de eu gostar não quer dizer nada. O que quer dizer é que é possível olhar para eles e perceber ali, talvez, nomeadamente no Naufrágio de Sepúlveda, mas em todos, até naqueles pouco amados, como A Morte de Ninguém, é sempre um trabalho de construção e de revelação das dificuldades da sua própria escrita. Escreve-se na borda d'água, no limite, dizendo que quase já não se pode escrever, já quase não se pode construir aquele texto. No caso do Naufrágio de Sepúlveda isso é muito evidente. Há outros textos em que isso também aparece, mas há sempre esta questão que é transversal em toda a obra, um homem que diz sempre, um poeta que diz sempre: busco uma medida humana da representação, mesmo que ela flutue numa realidade palpável, em que também posso reconhecer as dimensões efêmeras do que sou, contraditórias, obscuramente pressentidas, quantas vezes informuladas ou desfiguradas nas sinopses da alma. Escrevo poemas quando uma certa disponibilidade, uma certa informação e uma certa tensão agudizam a minha percepção do mundo e me permitem operar, por via da palavra poética, uma manipulação dele. Neste sentido, de recriação artística, é óbvio que podemos dizer, no sentido em que há esta declaração de que a escrita resulta de uma medida humana da representação, é evidente que o texto de Vasco Graça Moura é autobiográfico, é todo autobiográfico, mas eu ia atrever-me a ir um bocadinho mais longe para uma zona que pode ser também um pouco polémica, mas a polémica é boa, quer dizer que nesse aspecto Vasco Graça Moura é tão só igual a todos os outros, não há nenhum texto que não seja autobiográfico, todos são, mais ou menos confessadamente, e todos são não testemunhais, porque na verdade as suas facetas custa ver esta separação que permite por vezes dizer eu gosto deste e não gosto daquele, gosto desta parte. É evidente que eu posso gostar de um texto e gostar menos do outro, mas o poeta que nós temos, o intelectual que temos, a figura que tanto fez pela cultura portuguesa, em todos os patamares em que foi possível trabalhar, é um homem inteiro que tem que ser reconhecido em todas as suas facetas, incluindo aquela que às vezes as pessoas facilmente recusam, porque há por vezes um bocadinho desconfortável, toda a sua opinião política, toda a sua intervenção política, social, cultural. É um homem uno, é um homem que nesse aspecto tem que ser reconhecido como um homem do Renascimento. É um príncipe. Excelentíssimo Sr. Presidente da União das Freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novogil, Dr. Nuno Ortigão, Excelentíssima Comissão Organizadora deste evento, Dra. Maria Lacerda, Caro Francisco Mosquita Guimarães, Excelentíssimas Senhoras Professoras, Dra. Dália Dias e Isabel Cancelião, Excelentíssimo Sr. Professor José Valdo Figueiredo, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Antes de mais, permitam-me uma breve explicação sobre a fotografia que foi escolhida para ilustrar o meu testemunho. Ela ainda não está, mas brevemente aparecerá. Foi a última fotografia que tirámos juntos e aconteceu no dia 24 de dezembro de 2013, no último Natal que o Vasco passou connosco. Escolhi-a porque, para mim, ela tem uma leitura simbólica. É que as expressões facial e gestual do Vasco transmitem uma atitude que ele sempre pautou em relação a mim, a de ser um bom conselheiro e a de acrescentar algo ao meu escasso saber. O meu testemunho não vai incidir sobre o tema deste ciclo Vasco Graça Moura e a Foz, porque o que havia para dizer já foi dito. Vou limitar-me a falar sobre a relação que ele teve comigo. O Vasco foi e é considerado um dos maiores poetas portugueses de sempre,
ao lado de nomes como Camões, Cesário, Antero, Pessoa, O'Neill, Sofia. Falar dele e comentar a sua obra não é tarefa ao alcance de qualquer um. Essa tarefa compete aos literatos e aos conhecedores profundos de tal matéria, como acabamos de assistir às excelentes intervenções que me antecederam. Felizmente, durante toda a sua vida, e principalmente nos 2 anos finais, inclusive nestes 10 últimos meses após o seu desaparecimento, o Vasco recebeu prémios e homenagens, onde toda a sua obra e percurso foram devidamente tratados e comentados por pessoas com estatuto para tal. E eu, seguramente, não sou um desses especialistas. No entanto, foi para mim uma grande honra ter sido escolhido para hoje e aqui proferir algumas palavras sobre o Vasco. Honra e, indiscutivelmente, um grande atrevimento da minha parte. Só aceitei, em primeiro lugar, porque tinha uma imensa estima por ele, e, em segundo lugar, porque eu faço de acordo com o programa deste acontecimento, na qualidade de seu familiar. Consequentemente, vou debruçar-me um pouco, por alto, nessa relação que nos ligou. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que o vi, muito longe de saber que um dia mais tarde viria a ser seu cunhado. Andávamos ambos no Colégio Borteiro, aqui na Foz. Foi no recreio. Ele estava numa roda de colegas a conversar enquanto eu andava nas correrias inerentes à minha idade. Ele era 5 anos e meio mais velho e estaria a acabar o ensino secundário enquanto eu estaria a começá-lo. Vestia um casaco acastanhado e usava uns óculos de armação escura, não sei se preta, se castanha, já não posso precisar. Acho que os mais novos fixavam a imagem dos mais velhos, talvez por os admirarem e desejarem chegar depressa à idade deles. Comigo aconteceu isso. O tempo foi passando. No 5º ano fui colega de carteira do Zé, seu irmão, e nas épocas das vindimas comecei a frequentar a quinta de família que eles tinham em Galvões do Douro, porque a cerca de 2 km, o meu avô, que era inglês, e que o Vasco generosamente referiu no seu romance Por Trás da Magnólia e também em Páginas do Porto, administrava uma outra quinta que ficava a meio caminho entre Galvões do Douro e o Pinhão. Curiosamente, nunca ali o encontrei e só o conheci em meados de 1965, alguns meses após ter começado a namorar com a sua irmã mais nova. Aconteceu na época em que, ultrapassados os primeiros tempos de namoro, se reuniram as condições mínimas para que a porta da casa da família Graça Moura, em Matosinhos, se me abrisse sem mais constrangimentos. Bem, sem constrangimentos é uma forma de dizer, porque quando lá entrei, apercebi-me que a leitura era um hábito cotidiano, que ali se respiravam clássicos e que o Hesse e o Balzac pairavam no ar. O meu sogro lia e relia as obras daqueles autores e, para meu espanto, nas conversas ao jantar citava páginas de cor. Eu, cuja prática de leitura até ali se tinha restringido ao mundo de aventuras, ao Cavaleiro Andante e ao Tintim, limitava-me a ouvir, comer e calar. Apesar disso, e porque já conheciam quem eu era e de onde vinha, aceitaram-me bem. Acharam-me graça e viram que eu, apesar de ter deixado de estudar depois de concluir o 5º ano dos liceus, já me comportava como um homenzinho, pois já trabalhava e mostrava responsabilidade nos meus 17 anos de idade. Conheci o Vasco por essa altura. Com 23 anos também já trabalhava, já era casado e já tinha o seu primeiro filho, também ele com o nome de Vasco, embora ainda estivesse a acabar a sua licenciatura em Direito, de modo voluntário. Já tinha publicado havia 2 anos o seu primeiro livro de poemas, Modo Mudando, e estava em vésperas de publicar o segundo, Semana Inglesa. Apesar da nossa abissal diferença cultural, também ele me aceitou bem, e a partir daí começamos a construir uma amizade fraternal, sólida e solidária. De tal ponto que hoje considero que o Vasco foi o irmão mais velho que eu nunca tive, porque fui filho único. Ele tinha esta grande qualidade. Tanto estava no mundo alto do seu conhecimento e saber, como, sem qualquer esforço, descia à terra e se colocava ao nível do comum dos mortais. Era fácil falar com ele
e a todos prestava atenção. Quando lhe pediam ajuda, só não a dava se não pudesse. Era um homem senhor de si próprio, que sabia o que queria e o que valia. Vaidoso como qualquer Graça Moura que se preze, mas simples, simpático e paciente na sua maneira de ser. Na sua atividade profissional, sempre escolheu os seus colaboradores pela meritocracia e nunca pelas preferências políticas de cada um. Formava equipas fantásticas e algumas vezes me apercebi do gosto e do entusiasmo que nutria por elas e da admiração que elas nutriam por ele. A polémica guardava para o debate cívico e coitado de quem o enfrentava, porque a sua caneta era impiedosa, mas sempre bem educada. Às vezes pediam-lhe opinião sobre monografias e pinturas e ele ficava incomodado, porque face à sua exigência intelectual e capacidade crítica, era-lhe de veras penoso dizer que aquilo pouco valia. Normalmente respondia com diplomacia, dizendo que não estava mal, mas que precisava de algumas melhorias e que para tal o autor necessitaria de mais algumas leituras. E ao falar nisto, veio-me à memória que, tendo eu, depois de reformado, resolvido dedicar-me ao estudo, que muito cedo tinha interrompido, quando me mandaram fazer trabalhos académicos, tais como recensões críticas ou relatórios de leitura, e confessava à Teresa, minha mulher, que estava com dificuldades em fazer uma coisa de jeito, ela me aconselhou logo: vamos ao Vasco, ele ensina-te como isso se faz. Eu nem penso, era lá capaz de uma coisa dessas. Seria a última coisa que eu faria. Teria uma vergonha imensa que ele lesse alguma coisa escrita por mim. E podem muito bem avaliar porquê. De outra vez, quando estava a chegar ao fim da primeira etapa desta minha experiência, um colega, ainda mais maduro do que eu, que estava ali noutra sala, porque era mais velho, decidiu organizar um livro de curso, iniciativa que o Sr. Professor Dr. Armando Carvalho Homem, iniciativa que, segundo o Sr. Professor Armando Carvalho Homem, já não acontecia na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, ia para 23 anos. Como saberão, cada interveniente nesses livros tinha de angariar declarações junto de familiares e amigos para que constassem nas páginas que lhe eram dedicadas. Assim fiz. Pedi à minha mulher, aos meus filhos, aos meus cunhados Manela, Zé e Rui, aos colegas mais próximos, e ponto final. E diz-me logo a Manela: então não pedes ao Vasco? Ele é que te fazia uns versos fantásticos. Pedir ao Vasco? És maluco? Então vou pedir ao Vasco que me diga uns versos para constarem num livreco qualquer. Não sou capaz disso. Então peço eu, disse ela. E se assim o disse, assim o fez. Naturalmente que o Vasco imediatamente anuiu com um enorme gosto. E para que vejam a facilidade com que em duas penadas, com toda a mestria que lhe conhecemos, muita graça e rigor pela métrica, ele resumiu a minha vida num poema só conhecido de alguns. E por isso vou de seguida partilhá-lo convosco. E diz assim: o Manelo, o meu cunhado, com desporto e muito estudo, é reformado e agora tem um canudo. Eu cá nunca ouvi correr, mas ganhava ao que se diz quando andava nos ralis e chegava a convencer que outro Fangio iria ser. Já então, toda a semana, namorava a minha mana, e era bem apessoado. Formava um lindo par, e assim se veio a tornar, o Manelo, o meu cunhado. Fez a tropa na Guiné, e eu fui padrinho da filha. Passa mais um tempo e brilha, lá em casa outro bebê. Caminhou pelo seu pé, trabalhou desde miúdo, nunca ouvia trombolo, foi sempre um bom companheiro e é mesmo um gajo porreiro, com desporto e muito estudo. Fartou-se de ganhar taças, quis ser outro McEnroe, mas sem ter ténis elbow, nem furas nem ameaças, não quis mais palmas das massas. Deu-se ao golfe e concentrado, em silhuetes e relevado, taco a taco, taco a taco, e de buraco em buraco é reformado e formado. Um dia, sem dar nas vistas, sendo o avô de 4 netos e sem pôr de lado afetos, enfronhou-se nos cronistas e de guerras e conquistas, leu cartapaças e tudo quanto há de mais maçudo. A mulher não discordou, e ele andou, perseverou, e agora tem um canudo. E por aqui me fico. Acabei também por falar algo de mim, o que não tem interesse nenhum, e portanto peço que me desculpem, mas como podem compreender, era indissociável.
Penso ter falado um pouco da faceta familiar do Vasco, no que a mim diz respeito. Muito mais haverá para dizer, mas isso competirá aos filhos, aos irmãos e aos netos. Mas muito mais interessante do que este meu testemunho é ouvirmos poesia do Vasco, dita pelo próprio. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, vinha o compasso a descer a rua íngreme do Monte Belo. Primeiro ouvia-se, entre longe e perto, uma campainha e alguém ia à janela para exclamar: já vem ao cimo da rua. Começava-se então a espalhar pétalas e verdura em profusão no degrau da entrada. A impaciência aumentava, porque havia vizinhos muitíssimo católicos e cheios de indulgências, e o compasso tinha de ir primeiro às casas deles, que eram antes da nossa. Levava imenso tempo, até que por fim a campainha tilintava festiva na soleira, sentia-se o roçar das opas de seda, o ranger do calçado novo, e viam-se cabeças num tropel de muita brilhantina, rodeando o padre, sorridente, compenetrado, a avançar direito aos nossos penteados, riscaulados rapazes, tranças e laçarotes às manas, recendendo todos a esmero e sabonete nas roupas de ir à missa. A minha mãe chegava, entretanto, depois de ter ido uma vez mais ver-se na toalha. Estava bem alisada na mesa e se o pão de ló, as amêndoas e o vinho velho da praxe estavam compatíveis. O meu pai metia uma nota dobrada num subscrito. O padre entrava dizendo aleluia, aleluia, aspergia água benta, afagava-nos a cabeça e, logo atrás, avançava ao sacristão acolitando, ou quem lhe fizesse as vezes, e dava a imagem a beijar. Por causa dos micróbios, limpava os pés de Cristo com o lenço de cada vez que mudava de boca. Mesmo ajoelhados, pensávamos nos micróbios que ficavam na cambareia e fazia alguma impressão. Mas Deus era grande, a ressurreição exaltante e o vinho fino lá de casa um rodo do melhor. Corriam as doçarias, o subscrito deslizava discretamente no saco das esmolas e a campainha estremecia a alvoroçar-se outra vez fora da porta, anunciando-se a outros lares. Ninguém chegava a sentar-se, mas o padre fazia alguma cerimónia e detinha-se a conversar um bocadinho com a maior das civilidades canónicas. Durante a tarde, o badalinho argentino da campainha prosseguia em tilim-tilins, ora mais perto, ora mais longe, até o timbre esmorecer de todo, assumir-se com o casario na noite. As flores da soleira iam murchando devagar e dizia-se que os do compasso regressavam a casa, quantos deles, bem bebidos, com os pés a doerem de verdade. Não me valeu de nada. Sou um descrente empedernido. Mas lá que era bonito, tocante, familiar, colorido, matinal e sempre esperado, lá isso era. E sabe ainda a risos soalheiros e aos perfumes leves de domingo em abril, e a amêndoas, doces de ovos, e aos pais ao pé de nós, e a vinho fino. Das Unheimliche. Das Unheimliche é uma palavra alemã que quer dizer o estranho, o inquietante, o perturbante, o que não é rigorosamente direta ou diretamente ligado à nossa vida prática, o que nos dá uma sensação de mal-estar. Na Foz Velha, a noção de estranheza vinha-me do piso térreo numa calçada estreita, onde morava a costureira. Por sobre o muro espreitava um limoeiro, mas através da janela do resto do chão, eu via a saleta com a máquina de costura junto aos vidros. Havia uma fruteira sobre a mesa do centro, com revistas e fazendas, um pequeno oratório entre cadeiras, coisas desarrumadas, objetos familiares insólitamente irónicos e uma litografia encardida sem razões para estar ali. Hoje, sei que era a Ilha dos Mortos de Böcklin, como no gabinete do Dr. Freud. E a um canto, é claro, via-se um manequim de corpulência de mulher a equilibrar-se no seu pé de galo envernizado. Algumas entretelas pespontadas e cinzentas davam-lhe, por vezes, uma textura mais baça no alinhavo. Toda essa banalidade sobressaltava aos meus 9 ou 10 anos, não dita nem aparente, entre as linhas de fuga das frinchas do soalho, com o cheiro indefinível a pano, o recorde desses sinais da costureira. Compreendo agora que uma inquietação pode percorrer as coisas, permanecer muitos anos na penumbra. Campo Santo, em Lessa da Palmeira. O meu pai está em Lessa da Palmeira, lá perto do farol da Boa Nova, num cemitério varrido pela nortada e pelo cheiro da maresia, não longe das melhores coisas do Cisa Vieira e do lugar do António Nobre, não longe da Petrograu e dos seus grandes cilindros metálicos, não longe do lugar onde nasceu, numa casa depois demolida para as obras de Leixões, quando ele era pequeno.
Um dia a Messia de Sena trouxe uma fotografia cedida por um amigo comum de um arranque de casa junto ao mar. Fiquei com uma ideia da casa dos meus avós na Lessa de fins do século e de como o mundo é ainda mais pequeno do que eu imaginava. Agora o meu pai já só escuta o ronco da sereia e as buzinas do nevoeiro e passa-lhe por cima em cadências regulares um facho de luz rasgando a noite. Agora já não vê as banhistas a menearem-se entre o sol, a areia e a água, nem diz, olha, aquela é muito potável, com o riso que sempre irritou a minha mãe. Agora fiquei eu com a integral de Balzac que eu passava a vida a ler e faz-me a maior das impressões que eu esteja para ali sem livros, sem o Essa, sem nós todos. O meu pai morava ali perto. No silêncio das ruas, já não sabe onde era a sua casa. A gente passa nos dias do costume a deixar-lhe flores e algum recolhimento, ou então onde nós diz, fui com a mãe pelo cemitério, sem falar no nome dele. Isso não é uma rasura, mas um sinal mais forte que perturba a densidade das palavras, porque o meu pai tinha os olhos muito azuis e essa cor às vezes fica ali no mar. Para uma canção de embalar. Embala a minha filha Joana, que acordou num berreiro. A casa está às escuras. Vou passando com cuidado para não dar encontrões nos móveis. Embala esta menina que se calou, mas está de olho muito aberto e quer brincar. E há um halo de luz parda a coar-se pelas persianas e às vezes uns faróis riscando estrias a correrem pelo teto. Levo-a bem presa ao colo, toda de porcelana pesadinha, enquanto a irmã está a dormir meio atravessada nos lençóis. Ao chegar-me a outra janela, vejo as luzes fugindo na autoestrada em direção ao rio, a uma placa da lua sobre o rio, e trauteio, já gostava de te ver, enquanto acendo o fogão para aquecer o leite, e embalo a minha filha, e a outra está a dormir. Oxalá cresçam ambas airosas e bem seguras, e possam ir na vida serenamente como os rios correm, ou como os veleiros voam, ou como elas agora respiram em cadências regulares neste silêncio táctil. À meia da noite um homem acordou no sossego da casa e pôs-se a cuidar do sono das suas filhas pequenas. Oxalá haja fadas benfazejas esvoaçando das histórias de princesas felizes e potros de azul turquesa e forrem esta casa. E pelas malvadas bruxas alegres sinos dobrem, e estas meninas existam incólumes e puras no seu quente contentamento, mesmo que o mundo vá girando numa ordem sobressaltada, mesmo que os mares agonizem nos seus gonzos de chumbo. Lá fora os carros passam. Ainda não é amanhã, só alta madrugada, mas passam alguns carros. Deve estar frio e há passos no andar de cima. A minha filha Teresa tosse e volta-se na cama. A minha mulher dorme, mas a Joana ainda não adormeceu e presta a maior atenção e mexe-me na cara quando eu chego outra vez, ainda mal abri os olhos. Já ouviu a estatuada umas centenas de vezes e passa a mão no meu queixo e aconchega a cabeça e as pálpebras começam a baixar-lhe muito devagarinho e a pequenina mão abandona-se na gola do meu pijama e há que dar ainda uns passos para cá e para lá, a cantar uma sombra de modinha para ela ficar bem adormecida. E como da irmã, quando a irmã tinha esta idade, eu digo que sei muito desta menina. E sei. E vou deitá-la outra vez. Romance do Passeio Alegre. Réstias do sol morrendo por sobre os renques de espuma, nos mirantes da Foz Velha e no granito das ruas, nas árvores recortadas a negro em finas nervuras, alinhando no silêncio suas rendas pontiagudas, na volta das lavadeiras cantando uma leve música, e no cabedelo ardendo com sua areia insegura, no vento feito de nada, no coração que sussurra,
quando as crianças regressam da escola 2 a 2 e há de, no passeio alegre, perpassar coisa nenhuma, e os teus olhos recolhendo grãos dourados de penumbra que hão de misturar à noite com a água azul da lua, enquanto pousam gaivotas sobre as barcaças escuras. Acho que já não consigo deixar de falar depois destas cerimónias, sobretudo aqui do Foz Literária. Primeiro, para agradecer, obviamente, à professora Isabel Conselhão, à professora Cália Dias, ao professor Costa Lobo, que conheci hoje com muito gosto, ao professor Val Figueiredo, ao meu executivo e ao Forte de São João, sou vereador da Cultura Regional da Gaia, com muito gosto estou por aqui, e outros ilustres amigos e pessoas que têm estado. Obrigado. Não se ouve aí ao fundo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que eu vejo ali ao fundo, peço desculpa. Isto começa a ser, eu confesso-vos, começa a ser um vício mensal, que vai crescendo. Vir a estas sessões, ver que as pessoas aderem, ver que nós, no fundo, estamos eu pelo menos, e acho que todos, enriquecemos um bocadinho mais todos os meses nestas cerimónias, tem sido gratificante pela adesão e pelo aquilo que se vai aprendendo ao longo deste ciclo Foz Literária, que nós teimosamente dizemos que há de durar até 2017, pelo menos, enquanto estivermos neste mandato. E depois é gratificante perceber que o risco, às vezes, as pessoas pensam muito em função da televisão, do futebol, enfim, e eu há bocado ouvir a professora Dália Dias e ouvir este fim e conhecer o que não conhecia, por isso eu já me sinto mais enriquecido depois daquilo que acabei de ouvir, mas faz-me pensar que muito mais importante que a Liga dos Campeões é a Liga dos Príncipes. Obrigado pela vossa atenção.